Levítico 16, o versículo 1. Jeová falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram por terem se aproximado de Jeová. Jeová disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar santo, atrás da cortina, diante da tampa, sobre a arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem por cima da tampa. Isso é o que Arão deve trazer ao entrar no lugar santo: um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele deve usar a sagrada veste comprida de linho, e os calções de linho devem cobrir sua nudez. Deve amarrar faixa de linho na cintura e o turbante de linho na cabeça. São vestes sagradas. Ele se banhará em água e as vestirá. Ele deve receber da Assembleia de Israel 2 cabritos como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Então Arão terá de apresentar o novilho da oferta pelos seus próprios pecados e fará expiação por si mesmo e por sua casa. Ele pegará então os 2 bodes e o fará ficar perante Jeová, à entrada da tenda de reunião. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová e a outra sorte para Azazel. Arão apresentará o bode que for designado por sorte para Jeová e fará dele uma oferta pelo pecado. Mas o bode designado por sorte para Azazel deve ser trazido vivo perante Jeová para se fazer expiação sobre ele, a fim de que possa ser enviado ao deserto para Azazel. Arão apresentará o novilho da oferta pelos seus próprios pecados e fará expiação por si mesmo e por sua casa. Então, abaterá o novilho da oferta pelos seus próprios pecados. Pegará então o incensário cheio de brasas tiradas do altar que está perante Jeová e 2 punhados de incenso perfumado em pó, e os levará para trás da cortina. Ele porá o incenso sobre as brasas perante Jeová, e a nuvem de incenso envolverá a tampa da arca do testemunho, para que ele não morra. E pegará um pouco do sangue do novilho e aspergirá com o dedo em frente à tampa. No lado leste, aspergirá um pouco de sangue com o dedo 7 vezes diante da tampa. Ele abaterá então o bode da oferta pelo pecado do povo, levará o sangue para trás da cortina e fará com o sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho. Ele deve aspergi-lo em direção à tampa, diante da tampa. Ele terá de fazer expiação pelo lugar santo por causa das impurezas cometidas pelos israelitas e por causa das transgressões e dos pecados dele. E isso que ele deve fazer pela tenda de reunião que fica entre eles, no meio das impurezas cometidas por eles. Nenhum outro homem deve entrar na tenda de reunião, desde a hora em que ele entrar para fazer expiação no lugar santo, até a hora em que ele sair. Ele fará expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então ele terá de sair e se dirigir ao altar, que está perante Jeová, e fazer expiação pelo altar. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre todos os chifres do altar. Ele também aspergirá um pouco de sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas cometidas pelos israelitas e o santificará. Quando tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda de reunião e pelo altar, ele apresentará o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todos os erros dos israelitas, todas as transgressões e todos os pecados deles.
Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todos os erros deles a uma região desabitada. Ele enviará o bode ao deserto. Arão entrará então na tenda de reunião e tirará as vestes de linho que pôs para entrar no lugar santo e as deixará ali. Ele terá de se banhar em água no lugar santo e pôr as suas vestes. Depois sairá e oferecerá a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Ele fará a gordura da oferta pelo pecado fumegar no altar. O homem que enviou o bode para Azazel deve lavar suas roupas e se banhar em águas depois. Poderá entrar no acampamento. E o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para dentro do lugar santo, a fim de fazer expiação, será levados para fora do acampamento. A pele, a carne e o excremento desses animais serão queimados no fogo. Aquele que os queimar deve lavar suas roupas e se banhar em água depois. Poderá entrar no acampamento. Isso será um decreto permanente para vocês. No 7º mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos. E não devem fazer nenhum trabalho que o israelita, que é estrangeiro, que mora entre vocês. Nesse dia, fará expiação por vocês, para declará-los puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante Jeová. É um sábado completo descanso para vocês. E vocês devem afligir a si mesmo um decreto permanente. O sacerdote que for ungido e ordenado para servir como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação e usará as vestes de linho e as vestes sagradas. Ele fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião e pelo altar. E fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isso será um decreto permanente para vocês, a fim de se fazer expiação pelos israelitas, uma vez por ano, por causa de todos os seus pecados. E ele fez assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Levítico 17. Jeová disse então a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos aos israelitas, isto é o que Jeová ordenou. Se um homem da casa de Israel abater um touro, um carneirinho, uma cabra no acampamento ou fora dele, em vez de o levar à entrada da tenda de reunião para apresentá-lo como oferta a Jeová diante do tabernáculo a de Jeová, esse homem será considerado culpado de sangue. Ele derramou sangue e será eliminado dentre o seu povo. Isso é para que os israelitas levem a Jeová os animais que agora sacrificam em campo aberto e os entreguem ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. Eles devem oferecê-lo a Jeová como sacrifício de participação em comum. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar de Jeová, à entrada da tenda de reunião, e fará a gordura fumegar como aroma agradável para Jeová, de modo que eles não devem mais oferecer sacrifício aos demônios caprino, com os quais se prostituem. Isso será para vocês um decreto permanente por todas as suas gerações. Você deve lhes dizer: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro que morar entre vocês, que fizer uma oferta queimada ou um sacrifício e não levar à entrada da tenda de reunião para oferecê-lo a Jeová, será eliminado do seu povo. E se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei
contra aquele que comeu sangue, e o eliminarei dentre o seu povo, pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu mesmo dei a vocês, para que faça expiação por si mesmo no altar. Pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que está nele. Foi por isso que eu disse aos israelitas: nenhum de vocês deve comer sangue, e nenhum estrangeiro que morar entre vocês deve comer sangue. Se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou uma ave que pode comer, ele terá de derramar o sangue e cobri-lo com pó. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de toda criatura é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Se alguém que é israelita, que é estrangeiro, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto, ou que tenha sido dilacerado por um animal selvagem, esse homem terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Mas se ele não as lavar e não se banhar, responderá pelo seu erro. Levítico 18. Jeová disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: eu sou Jeová, seu Deus. Não se comportem como o povo da terra do Egito, onde vocês moravam, e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou levando. Não andem nos seus decretos deles. Vocês devem cumprir as minhas decisões judiciais e devem guardar os meus decretos e andar nele. Eu sou Jeová, seu Deus. Guarde os meus decretos e minhas decisões judiciais. Quem fizer isso viverá por meio deles. Eu sou Jeová. Nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Jeová. Não tenham relações sexuais com seu pai, nem tenham relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenham relações sexuais com ela. Não tenham relações sexuais com a esposa do seu pai, e isso exporia seu pai à vergonha. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja ela filha do seu pai, seja filha de sua mãe, que ela tenha nascido mesmo em casa que fora dela. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha, porque isso seria uma desonra para você. Não tenha relações sexuais com a filha da esposa do seu pai, descendente do seu pai, visto pela sua irmã. Não tenha relações sexuais com a irmã do seu pai, ela é parente consanguínea do seu pai. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, porque ela é parente consanguínea de sua mãe. Não exponha o irmão do seu pai à vergonha por ter relações sexuais com a esposa dele, ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é a esposa do seu filho. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu irmão, pois isso exporia seu irmão à vergonha. Não tenha relações sexuais com a mulher e com a filha dela. Não tome a filha do filho dela, nem a filha da filha dela, para ter relações sexuais. Elas são parente próxima. Isso é um ato obsceno. Não tome a irmã da sua esposa como esposa rival, para também ter relações sexuais com ela, enquanto sua esposa está viva. Não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela, enquanto estiver impura, por causa de sua menstruação. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu próximo, tornando-se assim impuro. Não permita que um dos seus descendentes seja oferecido a Moloque. Não profane assim o nome de seu Deus. Eu sou Jeová. Não tenha relações sexuais com um homem,
assim como se costuma ter com uma mulher. É um ato detestável. O homem não deve ter relações sexuais com o animal, tornando-se assim impuro. Nem a mulher deve se pôr diante de um animal para ter relações sexuais com ele. É uma violação daquilo que é natural. Não se torne impuro por meio de nenhuma dessas coisas, pois é por meio de todas essas coisas que se tornam impuro as nações que expulso de diante de vocês. Portanto, a terra é impura. Eu trarei sobre ela punição pelo seu erro, e a terra vomitará os seus habitantes. Mas vocês, que é estrangeiro, que more entre vocês, guarde os meus decretos e minhas decisões judiciais. Não faça nenhuma dessas coisas detestáveis, pois todas essas coisas detestáveis foram feitas pelos homens que viveram nesta terra antes de vocês, de modo que a terra agora é impura. Então a terra não precisará vomitar vocês, em razão de a terem profanado, assim como vomitou as nações que viveram nela antes de vocês. Caso se faça alguma destas coisas detestáveis, todos que fizerem serão eliminados dentre seu povo. Cumpra as suas obrigações para comigo, não praticando nenhum dos costumes detestáveis que eram praticados antes de vocês, para que não se tornem impuro por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus.